Opa, boa noite aí, Geraldo. Tá me ouvindo bem? Faz um ok assim, por favor, se tiver com bom áudio aí. Brunão, o áudio tá bom? Dá um ok aí. Ah, beleza. Boa noite, garoto. Top, top. Grande Matheus. Vitor. Grande Vitão, chegou a tempo, hein? Minha vice, Luiz, descansando muito aí, curtindo a família, isso é bom, viu? Brunão, abraço. Boa noite, obrigado aí pela participação. Daqui a pouco a gente está colocando aí o nosso defensor público para a gente bater um papo bacana, falar sobre toda essa área, né, da defensoria, que eu acho que é bem bacana. Sambinha, boa noite, um abraço. Meu amigo Arlon também aí na área. Aguardar aqui, deixa eu ver se o nosso convidado já chegou aqui, não estou vendo ele aqui ainda. Grande abraço aí, Rogério, vi aí também presente. O Matheus está dizendo aqui para a Luiz descansar, porque vai vir forte aí depois, hein? Dona Patroa também entrou aí para acompanhar, que bacana. Meu amigo Luciano Assis, Tony, grande abraço. Nosso defensor entrando aqui na área, já vou convidar ele para a gente começar esse bate-papo. Deixa eu encontrar ele aqui. Pronto. Aguardando aqui o Jéssica, abração, tudo jóia? Olá, meu Carlinhos, amigo tudo Maurício, bem? Tudo jóia, meu amigo? Tudo bem, como tá? Tudo bem, graças a Deus. Rapaz, eu sei que você é um cara elegante e tal, mas eu pensei que hoje você tivesse mais à vontade aí, por causa da pandemia, em casa, mas você Se eu soubesse que você estava assim bonito e tal, eu tinha colocado um terno também, pô. É que todas as lives eu uso essa gravata, que é a minha gravata da sorte, cara. Tudo meu que você vai ver no Instagram tem ela, entendeu? Ó, eu gostei da sua gravata da sorte, viu? Daqui dá pra ver que ela é meio laranja, então eu gostei dela já. Não, de primeira. ela é rosa choque com uns caracóis assim que tem uma... Vai deixando um rastro para trás. Cara, pô, boa noite aí, Maurício. Boa Pô, noite, tudo muito bem? muito bacana aí você ter aceitado o convite pra gente bater esse papo, né? Eu acho que eu tenho feito aí várias lives de 3 meses para cá, foi uma ideia que a gente teve aí, começou a trazer muita informação para as pessoas que acompanham a gente. Então, eu tenho aprendido muito, tenho dividido muita ideia, muita coisa bacana com as pessoas aqui, né? Nesse momento que a gente está tendo. Eu trouxe, né, desde esse início, né, várias pessoas de segmentos diferentes, segmento do comércio, da área de esporte, da própria área de direito, né? Já tive um bate-papo também com advogados. Então, tem sido muito esclarecedor. Da área médica, né? Já falamos bastante, até pelo momento da pandemia. Então, com várias visões e muita informação. E é um prazer realmente imenso bater esse papo aqui contigo. É um papo bastante informal, mas muito educativo. Eu acho que falamos sobre educação financeira aqui também foi muito legal, e eu queria te agradecer pela disponibilidade do tempo, por você estar se colocando aqui para conversar, né, com as pessoas que acompanham a mim, que acompanham a você aí. Vai ser, eu acho que eu tenho uma expectativa, acho que as pessoas também com muita pergunta que foi enviada aí para a gente tá conversando um pouco, né? E eu queria que você ficasse bem à vontade aí para se apresentar, falar um pouco com as pessoas aí, né? Agradeço também a todo mundo que está nos acompanhando. E aí a gente vai trocando essa ideia, batendo esse papo, ficando à vontade. Eu acho que
tem muita coisa que vai surgindo ao longo do nosso bate-papo aí, as pessoas vão perguntando e a gente vai, fique à vontade para trazer o assunto, abordar o que é importante. Eu acho que o grande papel aqui é as pessoas conhecerem um pouco mais, né, do trabalho da Defensoria, de como funciona, de como é essa importante parte, né, eu diria, da nossa área jurídica, do nosso sistema jurídico, né? Como é que funciona, as pessoas terem mais esse conhecimento. Acho que o grande aprendizado, se eu tivesse que escolher uma coisa que é a mais bacana que tem acontecido nessas lives, essa troca de informação, as pessoas, né, tirando dúvidas e levando muita informação bacana. Tá, Joia? Fica à vontade, a palavra é sua aí. Vamos lá, para quem não me conhece, meu nome é Maurício Moitinho, eu sou defensor público aqui em Feira de Santana, já sou defensor público há 12 anos, eu tive a graça de passar no concurso para defensor aos 23 anos de idade, antes da minha OAB. Hoje eu também acompanho estrategicamente pessoas que estudam para os concursos de juiz, promotor e defensor. A gente já tem aí 91 aprovações, é um curso online que tem para o Brasil todo. Então, por conta disso, por conta de eu estar acompanhando essas pessoas, eu acabo, durante todo o tempo, estudando matérias jurídicas que são diferentes da matéria que eu trabalho no dia a dia. Aqui em Feira de Santana, eu sou defensor público da Vara de Violência contra a Mulher, defendo a mulher vítima de violência doméstica e trabalho em uma vara cível. Então, na vara cível, eu tenho ações ligadas a conflitos de terra, ações indenizatórias, ações contra planos de saúde, ações revisionais de contratos bancários, que muito provavelmente a gente vai ter muito agora por conta da pandemia e por conta da questão financeira das pessoas ter se agravado durante esse período, mas em razão do conhecimento, por conta de estar sempre estudando, para estar acompanhando os meus alunos, eu acabo estando a todo tempo estudando todas as matérias e também atuando em outras matérias diferentes dessa, como algumas matérias alguns casos que eu acompanhei diretamente ligados à pandemia durante esse período que a gente está vivendo. Logo quando eu cheguei em Feira de Santana, eu fui defensor da Vara da Fazenda Pública e junto com o doutor Fábio, a gente atuou na ação do BRT, aquela obra de 100 milhões de reais que foi suspensa numa ação judicial da Defensoria Pública por várias vezes. E depois que eu deixei a Vara da Fazenda Pública, que é a vara dos processos contra o Estado e contra o município, eu passei a atuar na Vara de Violência Doméstica. Basicamente é isso. Bacana. Então, explica um pouquinho assim, Maurício, para a gente. A gente sabe que o papel a visão que eu acho que a grande maioria das pessoas tem, quem não tem um conhecimento na área e tal, a Defensoria Pública é para defender as pessoas, para garantir, né, que as pessoas tenham, né, esse direito e tal. Mas como é que é esse papel em qualquer área, em todas as áreas? Quem é que pode, quem é que não pode procurar a Defensoria Pública? Né? Não são as pessoas vulneráveis. Mas beleza, mas qual é o critério de pessoas vulneráveis? Às vezes, cada benefício do governo tem uma forma de conceituar o que é uma pessoa ou não vulnerável. Então, como está estruturado, por exemplo, a Defensoria Pública? A Defensoria Pública ela responde para quem? Ela é um órgão do Estado, ela é autônoma como o Ministério Público, como a Procuradoria. Dá um pouco do contexto do que é e como está no nosso Estado, né? Eu acho que a Defensoria Pública surgiu inicialmente alguma coisa que eu li estadualmente, né? Depois veio o ente federal. E como é que está o município nisso, né? Existe uma ligação, uma independência municipal ou isso está tudo dentro do Estado? Como é que funciona? Vamos lá. A gente tem 5 instituições, basicamente, que são independentes em relação ao Executivo. São instituições que, por expressa determinação na Constituição, elas têm orçamento próprio, elas têm, como é que eu vou dizer assim, são elas quem fazem a gestão dos seus cargos, a gestão dos seus custos e que elas não têm uma dependência do Poder Executivo. Você tem, a nível estadual, a Assembleia Legislativa, o Tribunal de Contas do Estado, você tem o Tribunal de Justiça, o Ministério Público e a Defensoria. Então, a Defensoria foi uma dessas últimas que conseguiu autonomia, que foi através da Emenda Constitucional número 45 de 2004, que deu à Defensoria Pública a autonomia.
Então, por conta de ser, antes nós estávamos a nível de sendo uma secretaria do governo do estado. E aí, a partir daí, Então antigamente ela sim, respondia para o executivo. no passado, sim. No No passado, sim. passado, ela já foi um órgão do Poder Executivo e de 2004 para cá, ela é completamente independente do Poder Executivo e, assim, eu não tenho um correcional com o Poder Executivo, sabe? Eu respondo perante a Corregedoria da Defensoria. É diferente dos servidores públicos da professores, policiais militares, profissionais da saúde, que tem tipo de vínculo com o Poder Executivo previamente. Inclusive, a Defensoria Pública ela gera a sua própria folha de pagamento. Sim, nós somos desvinculados tanto para efeito de gasto quanto para efeito de responsabilização. E é justamente por isso que a gente tem independência, seja para entrar com ação contra o município, seja para entrar contra ação contra o Estado, na medida em que a Defensoria Pública ela visa tutelar o direito do cidadão. O que a gente quer é garantir o direito do cidadão, seja a nível preventivo, quando a gente vê um risco do direito do cidadão ser violado, seja a nível repressivo, quando já aconteceu algo que, de algum modo, agride o interesse do cidadão. E a gente tem a Defensoria Pública Estadual, que é a instituição que atua na Justiça Comum Estadual, que aqui para Feira de Santana, no Fórum Felinto Bastos, e a gente tem a Defensoria Pública da União, que vai atuar na Justiça Federal da União, que ela vai atuar na Justiça Federal, vai atuar na Justiça do Trabalho, vai atuar na Justiça Eleitoral. Então, a gente tem essas duas instituições que andam em paralelo. Por exemplo, demandas que a Defensoria Pública da União se debruça muito no dia a dia nesse período de pandemia. A questão do auxílio emergencial, negativo ao auxílio emergencial, demandas que a Defensoria Pública da União trabalha muito no dia a dia, fora da pandemia. Revisão de pensão ou aposentadoria que foi negada, revisão de auxílio doença que foi negado. Ela trabalha muito com demandas previdenciárias, porque a parte previdenciária está muito no dia a dia da União. Na Defensoria Pública do Estado, a gente vai defender a pessoa e uma outra pessoa do Estado. Na Defensoria Pública da União, sempre a União. Você vai ter a Previdência, a Caixa, você vai ter a parte contrária no processo. É pela competência de cada problema, né? Então, se é um problema de competência. Se é um problema de competência federal, você vai atuar dentro da competência. Existe a defensoria da competência federal. Se for no estadual, vai estar atuando ali. Quando a gente fala, então, dessa estrutura na Bahia, né? Hoje, para a Feira de Santana, quantos defensores tem que atuam no âmbito da Justiça Estadual e quantos na Justiça Federal? Nós temos defensores. Alô? Eu estou sem ouvir teu áudio. Tá me ouvindo? Alô? Voltou. Nós temos 19 defensores públicos estaduais. Nós temos 19 defensores atuando na comarca de Feira de Santana. Temos defensores de Feira de Santana, não é? Tem defensor atuando na vara de família, todas as varas de família, todas as 3. Você tem o público nas varas cíveis, em todas as 6. Você tem defensor público na vara criminal, em todas elas, inclusive na vara do júri. E você tem na vara da Fazenda Pública, que são os processos contra o município e os processos contra o Estado. Em razão dessa independência em relação ao Estado e município, nós temos, inclusive, defensores públicos que estão a todo tempo cuidando das demandas que são contra o Estado ou contra o município. A gente tem uma grande, por exemplo, demandas contra o Estado frequentes. Demandas relacionadas a Detran, relacionadas a aliciamento de veículo, muitas vezes situações de pessoas que não estão podendo
obter o licenciamento do veículo por conta de multas pretéritas, situações relacionadas com débitos de ICMS de pequenos empreendedores, porque a Defensoria Pública ela pode atuar em prol de pessoa jurídica em determinados casos. A gente tem muitas ações judiciais ligadas à regulação para cirurgia, regulação para UTI. O que é regulação? É quando não tem vaga suficiente aqui e precisa fazer um procedimento em Salvador. A gente tem muitas ações judiciais relacionadas a medicamento de câncer, seja contra o município, seja contra o Estado. O papel da Defensoria Pública da União contra passe livre de idoso, passe livre de deficiente, que é negar, seja ações individuais, seja ações contra empresas de ônibus. Tem muitos processos da Defensoria Pública em Feira de Santana tramitando sobre isso. Ô Maurício, quando você falou da área de saúde, acho que é uma área bem importante, e você tem o... Travou. Tá me ouvindo aí? Vocês estão ouvindo aí? Alô, tá me ouvindo? Tô. Ah, beleza. Tá me ouvindo? Beleza. Então, você falou da área de saúde, que é uma área muito importante e tudo, e você tem a saúde pública que, a depender do que for a competência, você vai ter ali, entrar contra o município, contra o Estado e tal. Agora, se for contra uma empresa privada, você tem, por exemplo, essas empresas da área de saúde, sei lá, uma Unimed da vida, ou a própria Bradesco Saúde e tal. Nesse caso, que é uma empresa onde a matriz dela, geralmente, ela não está dentro, ela está dentro de um município, de algum município, mas não é dentro daqui. Isso entra na jurisdição da Justiça Estadual aqui, ou ela vai para a jurisdição federal, tem que ser através da Defensoria Federal? Não, ela entra através da jurisdição da Defensoria. Até porque, por ser uma relação de plano de saúde, você tem uma relação de consumo. Então, você pode entrar com ação no foro, vamos dizer assim, de lá do plano de saúde, ou você pode entrar no foro do próprio beneficiário. A gente tem ações de plano de saúde, quando é de algum procedimento, negativa de algum medicamento, negativa de algum tipo de cirurgia, é algo que a Corregedoria Pública fazer o ajuizamento de ações ligadas a plano de saúde. Isso é algo do nosso dia a dia, tanto que a gente tem uma central de urgências. A nossa central de urgências, ela eu vou dizer assim, voltada para as demandas de plano de saúde, voltada para as demandas ligadas à saúde em geral, sabe? Seja de SUS, seja saúde e plano de saúde. Deixa eu te fazer um ponto também que surgiu aqui, né? Eu estou com um leque de perguntas, alguns pontos eu tenho uma visão, mas confesso que essa não é minha área, não é minha especialidade e tudo. Eu acho que, como eu te falei no início, a gente acaba aprendendo muito com essas lives, com esses bate-papos que a gente vai tendo. A Defensoria hoje, ela atua por vontade própria, iniciando um processo judicial tal, ou somente sob demanda de alguém, do cidadão que vai lá, ou de algum grupo, não sei se também atua sob a demanda de um grupo. Como é que funciona esse papel da Defensoria aí? Geralmente, a gente atua sob provocação. Geralmente, a gente atua, a parte tem o interesse e vai nos procurar. E isso nas demandas individuais é muito comum de ser assim. Por exemplo, a mãe, o pai não está pagando pensão alimentícia, ela vai, procura a gente entra com o processo. A pessoa deve IPTU, recebeu a intimação de que foi inscrito em dívida ativa e está sendo cobrado, a gente nos procura para a gente dar entrada. Mas a Defensoria também age muitas vezes, não só pela provocação de uma só pessoa, mas ela age, às vezes, por provocação da sociedade civil. Na ação do BRT, a Defensoria foi procurada por diversas entidades do município, seja diversas organizações não governamentais, para que ela analisasse a questão. Na questão do Feraguai, na ação do Feraguai, que a Defensoria Pública ela atua na ação do Feraguai, em favor dos ambulantes. Ela foi procurada também pela Associação de Ambulantes.
Mas existem situações que chegam ao nosso conhecimento e que, em razão da gravidade, a defensoria se antecipa para evitar que haja um mal maior para as pessoas. Entendi. Entendi. Então, Entendeu? vocês também têm a possibilidade de, na hora que você vê que existe uma relação ali onde depende da atuação de vocês, que esteja dentro do escopo do que é o trabalho da defensoria, vocês poderem atuar já de imediato também. Bacana. Exatamente. Bacana. Agora, em relação ao... Até aproveitar, né, dar um abraço aí, um bocado de gente entrando aí, o Luciano Clima, o Rodrigo, Priscila, meu amigo Mozo, um forte abraço aí para todo mundo que está acompanhando a gente. Tem uma pergunta aqui do Orlando, né, que está na tela, em relação ao auxílio emergencial, como está sendo esse apoio da Defensoria à população? Eu acho que está tendo muito problema, né? Então, problema de pessoas que deu entrada, não recebeu, Tá. a Defensoria está atuando nessa área, como é que é? Alô, Maurício? Acho que travou aí. Quem é Voltou. o auxílio emergencial? A Defensoria Pública da União. A Defensoria tem um menor quantitativo de defensores hoje, acho que, se não me engano, 4 aqui em Feira de Santana. Trabalhando muito nisso, cara. Eles estão com a sobra. Alô, Maurício? Vocês estão ouvindo o Maurício aí, gente? Dá um ok aí se estão ouvindo o Maurício e tal. Para mim falhou aqui, eu não sei se é na minha conexão ou na dele. Tá me ouvindo? Agora tô te ouvindo, beleza. Vamos lá. Tô te ouvindo agora tô te ouvindo aí. Alô? Maurício? Vamos lá. Alô? Então, a Defensoria Agora Pública da tô te União ouvindo é aí. firme. Oi. Tô te ouvindo. Ah, Tá me o ouvindo? pessoal tá ouvindo agora tô ouvindo. Muito forte, muito firme na questão do auxílio emergencial. Eles têm recebido um volume muito grande de demandas por conta de o auxílio emergencial das pessoas ter sido negado sem que haja uma fundamentação, ou pessoas que deram entrada no pedido de auxílio emergencial e até hoje o pedido de auxílio emergencial não saiu. Então, isso não é uma demanda da Defensoria Pública Estadual, é uma demanda da Defensoria Pública da União, mas ela está atuando de uma forma muito forte, muito firme. Eu acho que todos esses casos mais complexos, seja de benefício, porque é aquilo que a gente estava falando, que é a questão da competência, né? Se é uma competência federal, então a Defensoria ela está atuando. Agora, o ponto já teve até pergunta aqui sobre a hidroxicloroquina e tal, se a Defensoria também atua nisso ou não. Eu acho que também é uma coisa de âmbito federal, mas o ponto assim, as pessoas que têm esse tipo de problema, elas levam isso para a Defensoria, mesmo sendo de competência federal, você tem a Defensoria Federal trabalhando em Feira de Santana, e aí sim dá o suporte, se for algum caso também, porque às vezes você vê muito problema nesses benefícios, que tem alguma coisa que é processual ali, não de questão de direito ou não, erros de procedimento, de processo, de atualização cadastral e tal. O papel acaba sendo também, vocês também têm esse papel orientativo quando vai procurar lá, como é que funciona na prática essa questão do benefício, né? Eu não sei se é a tua especialidade aí, mas as perguntas estão surgindo, eu estou mandando para você, entendeu? Claro. Essa parte do benefício, ela acaba sendo a gente orientar a pessoa no sentido de que a gente vai encaminhar para a Defensoria Pública da União, porque a gente não tem como atuar no processo. A Defensoria Pública Estadual, às vezes, atua junto com a Defensoria Pública da União na União. A gente fez isso na ação do BRT e a gente fez isso numa notícia que deve estar saindo amanhã. Eu vejo ali que tem uma pergunta em relação ao auxílio e à merenda. Sim, a Defensoria Pública a gente entrou com recurso para a Defensoria Pública da União. Eu gosto muito de trabalhar com eles porque, nossa, flui muito bem, eles são muito preparados acerca da merenda escolar. Porque o que acontece? Como não está tendo aula,
Você tem aí 52 mil crianças e adolescentes que estão privados de alimentação e muitas vezes essa alimentação é a única alimentação que eles têm no dia. E o município de Feira de Santana, ele entrou com uma ação judicial na Justiça Federal para poder fazer uso de um recurso que está parado, porque esse dinheiro ele só pode ser gasto com determinada coisa, mas o município precisa de uma autorização judicial para gastar com outra. E essa decisão judicial não saiu, a liminar negou. Aí, nesse caso, a decisão é judicial, não seria da Câmara Municipal? Não, aí, não é uma questão aí foi orçamentária? a decisão judicial. Ele precisa de uma autorização da justiça para gastar com outra coisa. E aí a decisão judicial foi negada e a Defensoria Pública Estadual, junto com a Defensoria Pública da União, recorreu dessa decisão para que esse dinheiro possa ser desvinculado e merenda escolar. Só para vocês entenderem, Entendi. a Defensoria ela atua tanto a nível de demanda individual quanto a nível de demanda coletiva. Quando a gente fala de demanda coletiva, a gente está falando de direitos que são de todas as pessoas, certo? Ou de um grupo específico. Como assim de um grupo específico? Esse ano, durante a pandemia do coronavírus, saiu uma decisão judicial determinando uma reintegração de posse forçada, ou seja, a polícia iria até um determinado local, retirar mais ou menos 400, 500 famílias daquele local, porque aquela terra não era delas, e era um assentamento do MST. E a polícia ia botar todo mundo na rua. E aí foi um processo até da minha vara, em que a gente fez um recurso, Defensoria Pública e Ministério Público, as duas instituições atuando juntas, a gente recorreu ao Tribunal de Justiça para que aquela decisão fosse reformada, e o Tribunal de Justiça entendeu que, durante o período da pandemia do coronavírus, não deveria ser colocada aquela comunidade do MST na rua, porque como é que vai ficar? Essa pessoa... as regras da OMS são de isolamento social. Aí você bota 500 famílias na rua, o que vai acontecer é de provavelmente essas 500 famílias invadirem outras localidades e criar mais conflito. Então, por conta disso, o Tribunal de Justiça entendeu que deveria ser acolhido o pedido da Defensoria Pública, junto com o Ministério Público, para que evitasse essa desocupação forçada. Eu vi que você me mandou algumas perguntas aqui, e aí eu vou tentando responder na medida das que estão aqui. E já vai encaixando, mas isso aí. E das que estão aparecendo. Então, assim, eu tenho 3 perguntas aqui para responder. Então, não, assim, fique tranquilo, vá tocando aí, ó. Só dar um abraço aqui, o pessoal entrando aí, mandando abraço para você aí, ó, Flavinha. Tem uma Vivian aqui, você conhece essa Vivian, não? Também acompanhando aí, viu? Ó, abraço aí para Sérgio Drummond. Eu não sei. Um abraço aí para dona Vivian também. Deu uma travada, tá me ouvindo? Defensoria Pública. Tô te ouvindo. A Defensoria Pública, ela presta assistência jurídica gratuita. Não é caridade, gente. Por que não é caridade? Se fosse caridade, eu ia fazer uma petição no seu processo só e ia assumir. O que diferencia o que a Defensoria faz a nível de um processo individual de um favor que alguém te faz é que a Defensoria Pública da Bahia ela tem defensor atuando em todo o processo aqui em Feira. Se você perder, a gente recorre para Salvador e tem um defensor para atuar no seu processo em Salvador. Se você perder, a gente tem defensores da Bahia em Brasília que atuam no STF e no STJ. E assim, em uma pesquisa que foi pelo próprio STF no ano passado, o STF divulgou que quem mais vence processos no STF é a Defensoria. A Defensoria tem uma taxa de êxito maior. Oi? Maurício? Tô te ouvindo.
O STF... Tô te vendo. Eu parei de ouvir quando você falou, né? Eu parei de ouvir ali quando você falou que a taxa de sucesso da Defensoria Pública era a maior taxa que tinha lá no STF. Uma informação que eu não tinha noção. Ali deu uma travada. Nos processos criminais, a Defensoria Pública ela tem uma taxa de sucesso de um pouco mais de 40%, salvo engano, 42%, em relação à advocacia privada. Isso foi divulgado pelo Supremo Tribunal Federal e reforça a força que a Defensoria tem, sabe? Porque, assim, um concurso, o cara fez a faculdade de Direito, ele precisa ter 3 anos de atividade jurídica igual para ser juiz ou igual para ser promotor. O concurso para defensor ele tem 3 fases, igual o concurso para ser juiz, igual o concurso para ser promotor. E uma dessas é uma fase oral, que é eliminatória. E ela é uma fase oral aberta ao público. Qualquer um pode ir lá assistir. Então, assim, o mesmo nível de dificuldade que você tem para um profissional se tornar juiz, um profissional se tornar defensor, ele é o mesmo nível de dificuldade. Eu posso lhe dizer isso, inclusive, porque meu irmão caçula, ele é juiz aqui na Bahia, passou em concurso para defensor na mesma data. E a pontuação que ele fez nas 2 provas foi muito próxima uma da outra, sabe? Então, entendi. A gente tem aqui em Feira e aqui na Bahia, a gente tem defensores que são ex-promotores em outros estados, que são ex-juízes em outros estados, mas que, tipo assim, passei na defensoria e estou voltando para casa. Certo? Então, tem uma perguntinha que você tinha colocado aqui. Quem pode utilizar o serviço da Defensoria? Aqui a gente entra numa questão que não tem uma definição muito quadrada, muito fechada. Por quê? Objetiva. Porque o que acontece? Às vezes, o problema da sua vulnerabilidade não é econômica. Às vezes, a pessoa tem uma vulnerabilidade que ela é circunstancial. Vou lhe dar um exemplo. Quando eu fui defensor em Alagoinhas, eu peguei um caso de uma moça que ela tinha condição financeira, mas o problema dela foi o seguinte. No dia da formatura dela, a faculdade disse que ela não ia se formar, porque ela não fez o provão do MEC e não passou. Só que isso não é requisito para se formar, mas a faculdade bateu o pé firme que ela não ia se formar. E ela procurou todo mundo na cidade para advogar para ela, ninguém quis. Quando chegou lá pelo meio-dia, ela veio me procurar na defensoria, eu falei, tá, eu faço. E a gente fez, e a gente conseguiu eliminar, e ela se formou naquele dia. Foi um caso que teve repercussão nacional aí, passou em tudo quanto foi lugar, por conta da gente ter pego o processo, foi menos de 24 horas a decisão sair para definir que ela teria direito à posse. Então, o que acontece? Em alguns estados do país, eu não sei como é que é na DPU, da Defensoria Pública da União, em alguns estados do país, você tem uma tarifação. Como assim? Você tem um valor definido de um teto a partir de quando a pessoa ganha acima daquilo dali, ela não pode ser atendida. Na Defensoria da Bahia já foi assim. Existia uma resolução do Conselho Superior da Defensoria Pública que previa isso, mas essa resolução ela foi revogada. Então, no momento, a gente não tem uma definição prévia que diga a pessoa que ganha X, pessoa que ganha Y pode ser atendida pela Defensoria. Ela fica a critério do defensor. Ela é subjetiva hoje, né? De bens, tudo mais, a gente analisa e, a depender de cada caso concreto, a pessoa vai poder ser atendida pela Defensoria ou não. Entendi. Ô Maurício, em relação aos trabalhos extrajudiciais, que tipo de trabalho, se tem algum trabalho extrajudicial por parte do trabalho de consultoria ou alguma coisa assim para o cidadão, ou o foco é 100% jurídico? Porque eu li também, né, rapidamente, alguma coisa sobre isso, né? Vamos lá. A nível extrajudicial, a Defensoria tem psicólogo, assistente social que nos ajuda nas nossas demandas.
A gente participa de muitos órgãos colegiados deliberativos que são importantes. Eu participo, por exemplo, das reuniões do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Mulher. A Defensoria Pública participa do CISP, que é o Comitê Integrado de Segurança Pública, que funciona no CDL, e onde estão os comandantes da Polícia Militar, os comandantes da Polícia Civil, o coronel do Exército, diretor do presídio, Ministério Público, e lá são definidas políticas públicas ligadas à segurança pública. A Defensoria atua extrajudicialmente em diversas demandas em que há negociação com o município, ou que há negociação com o Estado, ou que há... E muitas vezes essa negociação ela antecede um processo. Porque na lei que estabelece as atribuições da Defensoria Pública e também no Código de Processo Civil, consta que a gente deverá buscar a solução extrajudicial dos litígios. Então, tentar resolver os problemas sem a necessidade de um processo. E isso é feito muitas vezes. Por exemplo, durante a pandemia do coronavírus, a gente teve a questão relacionada à necessidade ou não do fechamento do comércio. Foi expedida uma recomendação ao município de Feira de Santana, que foi atendida essa recomendação do município de Feira de Santana, e o comércio ficou fechado durante um determinado período. Em alguns municípios, recomendações não foram acolhidas, a Defensoria Pública entrou com ação para o fechamento do comércio. Salvo engano, em município de Brumado, a Defensoria, o comércio foi fechado. No município de Valença também, agora bem recentemente. Entende? Então, a atuação extrajudicial uma tentativa que não deu certo. Como não se deu certo, a Defensoria não. Entendi. Ô, Maurício. E aí a gente tem diversas ferramentas para isso. Existe a recomendação, existe a requisição de informações, a pública. Alô, travou. Alô. Oi, tá me ouvindo? Maurício? Acho que travou aí. Voltou? Tô te ouvindo agora. Voltou. Tá. Agora voltou aí. Eu não vi se você concluiu aí. Não. Você concluiu o exemplo que você estava dando? Eu vi que você deu o exemplo de Valença. Valença, Brumado, foram localidades em que a Defensoria entrou com ação para que houvesse o fechamento do comércio. No Maranhão, tem uma decisão judicial que determinou lockdown que decorreu de um processo judicial iniciado pela Defensoria. Então, não é só o Ministério Público que tem a legitimidade para entrar com ações coletivas, com ações civis públicas. Essa Defensoria Pública também pode fazer isso. Uhum. E aí, Entendi. eu já vou olhando a nossa pergunta que tinha ali. O que a Defensoria está fazendo durante a pandemia? Desde o início da pandemia do coronavírus, que a gente começou os nossos atendimentos. A gente manteve os nossos atendimentos, só que eles não são mais a nível pessoal. Por quê? Porque imagine aí que nós somos uma instituição que tem 19 defensores. Além dos 19 defensores, dezenas de estagiários, dezenas de analistas que trabalham na recepção, que fazem o primeiro contato, que lançam as primeiras informações do sistema. Então, somos uma localidade por onde transita uma grande quantidade de pessoas. Então, é um foco até de contaminação. Então, uma das nossas primeiras medidas foi suspender os atendimentos que estavam marcados, atendimentos que eram presenciais, para que os defensores pudessem se organizar dentro de um prazo de 2, 3 dias, o modo como a gente iria atuar remotamente. E aí, todas as pessoas que elas estavam agendadas, a gente entrou em contato uma por uma
por telefone para dizer, olha, não vá para a defensoria tal dia, porque você não vai ser atendida por lá. Você vai ser atendida de forma remota. E aí os nossos atendimentos eles começaram a ser feitos por telefone e o recebimento dos documentos, que geralmente a gente recebe os documentos em papel, a gente começou a receber esses documentos de forma digital. A pessoa mandava para a gente a foto do documento ou o documento digitalizado. Apenas aquelas pessoas que são muito simples, que não tinham como mandar para a gente a documentação digitalizada, a defensoria deixou um posto de atendimento lá na defensoria apenas para digitalizar esses documentos e mandar para a gente. Então, a Defensoria Pública ela não parou durante a pandemia. A gente continuou atuando. Até porque a grande maioria dos processos hoje são virtuais, são eletrônicos. Então, a gente continuou recebendo intimações relacionadas a prazos, relacionados a sentenças e tudo mais. Aqui em Feira de Santana, a Defensoria fez uma recomendação para que a Caixa Econômica Federal, junto com a Defensoria Pública da União, para que a Caixa Econômica Federal disciplinasse e determinasse medidas para evitar contágio ao coronavírus nas filas. Isso foi feito pela Defensoria Estadual e da União. Ela fez uma recomendação relacionada à segurança das pessoas que estão custodiadas na delegacia de polícia, porque é um foco de contaminação não só para essas pessoas, mas também para os policiais que trabalham lá. Nós temos uma preocupação com os policiais que trabalham na Polícia Civil, tanto que ano passado, eu formulei um pedido de interdição do Complexo do Sobradinho por risco de incêndio, porque o Complexo do Sobradinho, onde você não tem lá como é que eu vou dizer assim, um procedimento para risco de incêndio lá. Não foi feito isso quando do início do funcionamento. Então, você não tem extintores vencidos, uma série de coisas, e isso é complicado, porque em delegacia se guarda pólvora, se guarda... Por que se guarda pólvora? Porque se apreende armas, se apreende munições, se apreende produtos químicos que muitas vezes são utilizados na produção de droga. Então, é necessário que esteja, senão a hora o policial está lá dormindo durante o plantão dele, porque o policial dorme no serviço porque ele trabalha em regime de 24 por 72, e acontece um incêndio e tem um prejuízo para o próprio policial. Então, a gente não está... Às vezes, a sociedade vê a defensoria só assim, a defensoria defende o bandido. A defensoria defende a pessoa que precisa de defesa e que não pode constituir o advogado. Ela defende pessoas na área criminal, mas ela defende também centenas e milhares de pessoas na área civil. Mais de 80% dos processos da vara de família são da defensoria. Processos de pensão alimentícia, processos de reconhecimento de DNA, processos de divórcio, separação. Então, a gente atua em favor de quem precisa da gente. E quem precisa da gente é toda a população que, de algum modo, tem uma vulnerabilidade. O que o Supremo entende como vulnerável para efeito de ser atendido pela Defensoria? O Supremo entende que essa noção não é só econômica. Então, por exemplo, a pessoa que precisa de uma liminar contra um plano de saúde, ela está numa situação de vulnerabilidade em que a urgência de saúde muitas vezes impede que ela pare para procurar um advogado. Fulano cobrou X, Beltrano cobrou Y. Diante da vulnerabilidade, ela toparia qualquer coisa. Do mesmo jeito, do ponto de vista prisional. A pessoa está com um filho preso. Diante do desespero, ela pode se sujeitar como é que eu vou dizer assim? Ela não tem, como é que eu vou dizer assim, condições, às vezes, de esperar, vamos assim dizer. Ela não tem condições de fazer uma pesquisa de qual profissional ela vai buscar, de qual preço e tudo mais. E, às vezes, ela se torna vulnerável a fazer determinadas concessões que ela não faria em condições normais. Porque então, esse geralmente... é o do Supremo. E existe uma norma chamada 100 Regras de Brasília,
que coloca ainda uma série de situações de pessoas que são vulneráveis. Idosos, crianças. A Defensoria tem uma atuação muito forte em favor de minorias, como população LGBT, defesa do direito da mulher. Então, tá lá, é atribuição nossa. Tá na lei, tá na lei que estabelece as funções e as atribuições da Defensoria Pública. Não, é porque geralmente quando se vai para vulnerabilidade, assim, é o conceito de roda de conversas, né? Então, vamos colocar assim, conversa de boteco e não sei o que lá. Quando se fala em vulnerabilidade, realmente o conceito é muito para o lado financeiro, mas fica claro aí pela tua explicação que existem também outros conceitos de vulnerabilidade que não é só, como você falou, é a vulnerabilidade do momento, ocasional, vulnerabilidade psicológica. Então, existem realmente outros caminhos. Eu acho que, na minha opinião, pelo menos, faz todo sentido. É lógico que o critério de subjetividade deixa aberto para uma lacuna imensa, né, do que seria, como várias coisas que a gente tem, né, que não deveria ter, às vezes, até. No caso aí da Defensoria, eu não sei também qual seria o caminho para você ser menos subjetivo, mas a gente sabe que... Não é tão subjetivo pelo seguinte: a lei estabelece que quando você entende que aquela pessoa não deve ser atendida pela Defensoria, porque também tem o seguinte... Mas eu falo que fica subjetivo ao julgamento do defensor, né? Então existe um critério de subjetividade. Você pode ter um colega, com interpretação diferente da sua, né? Sim, concorda? Mas está sujeito a controle. Porque é o seguinte, sim, mas e como é esse controle? Quando eu entendo que determinada pessoa não deve ser atendida pela Defensoria porque ela tem condições de pagar advogado, eu preciso comunicar ao Defensor Público Geral. E o Defensor Público Geral vai analisar a situação e ele vai dizer se, de fato, aquela pessoa não vai ser atendida pela Defensoria ou se ela tem que ser atendida pela Defensoria porque o seu julgamento está equivocado. Então, não fica ao puro arbítrio do defensor. Certo? Aí o defensor ele tem que fazer essa comunicação. Ele faz a comunicação ao defensor geral e aí o defensor geral vê se concorda ou não concorda. Ô Maurício, quando a gente vê, de maneira geral, na nossa justiça brasileira, né, seja ela federal, estadual, nos fóruns, nas comarcas de cada cidade onde são existentes, a gente sabe que existe, lógico, uns mais, outros menos, mas uma quantidade de processo imensa a ser julgada por cada juiz. Se você fizesse uma quantidade per capita de processo por juiz, né? Fizesse e tem esse indicador, eu não me recordo agora, mas existe. Inclusive, tem até comparações, né, com o juiz do Brasil, com o juiz lá fora. Tal. Então, você tem vários indicadores nessa linha. Como é isso na Defensoria? Existe uma pendência de processos em andamento? Não existe? Qual é o cenário de Feira de Santana e qual é o cenário, você deve ter uma noção do cenário Brasil em relação a isso? Existem pendências também, processos que estão lá esperando a Defensoria se posicionar e levar adiante essa necessidade do cidadão? Como é que é isso? Vamos lá. A gente tem o seguinte, a Defensoria ela é a instituição mais nova do sistema de justiça. Você tem o Poder Judiciário desde que o Brasil é império. Você tem o Ministério Público, idem, e a Defensoria Pública ela começou lá pelos idos de antes de 88, mais ou menos, no Rio de Janeiro. E aí o que a gente tem? Hoje na Bahia, a gente tem uma necessidade de contratação de defensores públicos absurda. Por quê? Porque o volume de defensores públicos é muito inferior à quantidade de juízes e de promotores. Certo? Feira de Santana tem quase a população de Aracaju. E Aracaju tem, salvo engano, 64 ou 70 defensores públicos. Nós somos 19. Basta dizer que eu sou o único defensor público da cidade de 600 e tantos mil habitantes para defender a mulher vítima de violência doméstica. Certo? Na vara do júri, temos 2 defensores apenas. 2 defensores apenas os processos de homicídio. Nós temos apenas 3 ou 4 defensores para defender todos
Então, o que acontece? Existe uma norma que faltará de 14, que deverá haver um defensor público para cada vara. Cada lugar que tem um juiz tem que ter um defensor. Para você ter noção, na Bahia, a gente só tem defensoria em 40 comarcas, de mais de 100. Então, tem mais de 70 comarcas aí em que não tem defensor. E não tem um defensor para estar fazendo a defesa da pessoa naquela localidade. Cidades menores, cidades do nosso entorno e tal. E a intenção da Defensoria Pública da Bahia é fazer com que haja o máximo de concurso para que tenha, como é que eu vou dizer assim, um defensor para cada cidade, né, para cada localidade, e aumente a quantidade de defensores onde já existe. Eu acho que, pegando o gancho da tua resposta aí, tem uma pergunta aqui do Juan que ele fala o seguinte: ó, você considera o Fórum de Feira de Santana ou os fóruns de um modo geral como um ambiente meio hostil para pessoas mais humildes? Você acha que a pessoa mais humilde tem realmente mais dificuldade dentro do fórum e tal? Olha, eu acho que, como é que eu vou dizer assim? Eu não entendo que talvez seja o local mais amistoso. Por que não é talvez o local mais amistoso? Olha só. Dentro do fórum, o Fórum de Feira de Santana, ele é civil e criminal. E geralmente é assim em todas as localidades. Então, como é um fórum criminal que vai julgar um monte de processos criminais, você tem uma segurança bastante reforçada, você tem um grande volume de policiais, muitas vezes você tem um corredor inteiro de policiais, parece que tem 10, 15 pessoas, 10, 15 policiais num corredor, sabe? E aí a pessoa pega o elevador, vai para a audiência do processo dele. Às vezes é um processo imagine um processo de alguém que está se divorciando. Então a pessoa está com uma carga emocional, está bastante vulnerável a nível emocional, e ela vai para um local onde de repente, digamos que a vara criminal é no mesmo andar. Ela vai se sentir não acolhida, vamos assim dizer. Ela pode se sentir não acolhida, sabe? Não é o local... Não é amigável, né? Não é o ambiente onde você se sinta mais amistoso, sabe? Você chega, sai do elevador, tem 10 policiais de um lado, 10 policiais do outro, você não vai se sentir fardados, muitas vezes fortemente armados, porque tem que fazer a segurança do fórum. Então, aquilo ali pode deixar a pessoa muito insegura. Não insegura em relação à segurança de integridade física, mas insegura em relação ao sentimento que ela está tendo de ir cuidar de uma questão pessoal dela, entendeu? Que é o divórcio. Maurício, a gente está chegando no final. O papo, quando é bom, né? Ele vai muito, ele flui muito bem. E eu não gostaria de terminar essa live contigo, né? A gente ainda tem um tempinho aqui, mas eu acho que dá sim para você falar. Para falar um pouco do Prêmio Novare. Eu conheço o Prêmio Novare de publicações, né? Televisão, então passa bastante. Eu acho que é um prêmio super conceituado, né? No meio jurídico, né? E ele visa um ponto que é mega importante, que é a eficiência, né, do setor público, a eficiência da justiça. Então, eu sei que são ideias, né, são boas práticas que são reconhecidas no Brasil, né, dentro da área jurídica, e que tem um impacto de eficiência, e eficiência no sentido também de atender a população, né? Então, eu acho que tem porque não é eficiência pela eficiência. É eficiência para você realmente fazer um negócio melhor e andar, e isso oferecer também para a população um serviço melhor. Fala um pouquinho dessas indicações aí do Prêmio Novare, ou pega um específico para falar uma boa prática que saiu dessas suas indicações, entendeu? Fala um pouquinho disso aí para a gente. O Instituto Inovare, ele conta com o apoio
da Associação Nacional do Ministério Público, da Associação Nacional da Defensoria Pública, da Associação dos Magistrados, do Supremo Tribunal Federal e tal. E eu tive 3 indicações ao Inovari. Uma delas não consta com o meu nome, mas eu participei do projeto, que foi... Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Ops. Agora tô. Tinha travado, agora voltou. Tô lhe ouvindo agora. Tô ouvindo. Tô te ouvindo aí. Você tá me ouvindo? Não? Bom, gente, enquanto o Maurício conectou aí. Oi. Opa. Beleza, deixa eu te falar, ó. Você tem 4 minutos aí, porque o Instagram vai derrubar a gente. Oi, pronto. Então você tem 4 minutos, eu vou aproveitar para te agradecer novamente, que aí eu deixo com você todo o encerramento aí, né? O tempo que tiver disponível. Pô, então, obrigado. Acho que foi muito esclarecedor, muita coisa bacana. Parabéns aí, obrigado aí pelo teu tempo. Agradecer a todo mundo que acompanhou a gente aí também. Acho que muito legal. E fala um pouquinho para a gente aí do Prêmio Inovari para a gente poder entender. Você, vai lá. Vamos lá. Eu tive 3 indicações do Inovari. Uma delas foi a atuação em Minas Gerais por conta do excesso de presos. A gente tinha mais de 5.000 presos em uma cidade que tinha só um juiz e 2 defensores. E aí fomos defensores para lá para atuar em todos os processos criminais. Uma segunda atuação que foi pela Central de Atendimento a presos em delegacias. Tá vendo? Tô lhe ouvindo, agora tô. Tá ouvindo? Rapaz, tá cortando muito, tá travando bastante. Atendimento a presos em delegacias. Oi, tô lhe ouvindo. Ok? Tô lhe ouvindo. A segunda foi pela Central de Atendimento a Presos em Delegacias, onde por conta da Prêmio Inovari, que foi por conta do sistema de saúde de Santo Antônio de Jesus. Até o sistema de saúde de Santo Antônio de Jesus, onde foram ajuizadas as coletivas para garantir o atendimento à população. A gente tinha um hospital regional que não tinha elevador, então pessoas que tinham cirurgias crânio, cirurgias ortopédicas, às vezes precisava ser mandada para Salvador, porque não tem como uma pessoa com o fêmur partido subir de maca, uma escada para ser operado. A gente teve uma ação judicial que garantiu o abastecimento de todos os medicamentos que faltavam nos postos de saúde. A gente teve uma terceira ação judicial que garantiu o pagamento de transporte e alimentação para os pacientes de câncer em Salvador. E as ações judiciais, sendo que a mais importante delas evitou o fechamento da Santa Casa de Santo Antônio de Jesus, que era responsável pelo parto de risco médio e alto em 37 cidades. Em razão de todos esses resultados, a indicação Inovari por conta da atuação coletiva em Santo Antônio de Jesus. Meu amigo, brigadão. A gente tá faltando aqui, ó, 10 segundos, não, 20 e poucos segundos. Pô, deu para pegar aí bem, a internet atrapalhou um pouquinho, mas o pessoal tá mandando bastante mensagem agradecendo pelo nível de informação bacana da gente tá falando.
Então, parabéns aí pelo trabalho, continue aí jogando duro. As pessoas, eu acho que quem acompanhou com a gente está muito mais informado. Eu aprendi muito com o nosso bate-papo de hoje. Legal, tá ouvindo? Brigadão, gente. Abraço, abração, Maurício.